Hoje eu vou mudar também o tema da mensagem. A gente estava falando a respeito dos apóstolos, né? Mas faz um bom tempo que eu não falo a respeito da ceia. Hoje é um domingo de ceia. Então eu quero novamente retomar algumas coisas que vocês já sabem, boa parte de vocês já sabem. Outros vão ouvir pela primeira vez hoje, outros vão relembrar, né? Outros vão também, de repente, né? Ouvindo pela primeira vez. Vão mudar o seu jeito de enxergar a Santa Ceia, ou em algumas tradições a Eucaristia. Marcos capítulo 14, verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo: os irmãos? A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: os irmãos? Continua. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, instrua-nos, Senhor, para que o nosso coração, debruçado diante da tua palavra, possa, Deus, caminhar em mais santidade diante do Senhor e ter mais missão na nossa vida. Conscientes, ó Pai, do nosso trabalho, que é de pregar o Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós, quase todos nós já conhecemos a história, pelo menos parte da história da caminhada de Jesus sobre a face da terra, o Cristo de Deus, o Filho de Deus encarnado, que veio no ventre de Maria, né, que nasceu, que cresceu normalmente como um homem, que depois de ter sido batizado por João Batista lá no Rio Jordão, inicia seu ministério público e depois de um tempo chama de todos os seus discípulos 12 homens para caminhar com ele mais de perto. E Jesus instruiu aqueles homens e imprimiu naqueles homens algo que eles jamais esqueceriam. De todas as coisas que Jesus falou para aqueles discípulos, duas Jesus ensinou e deu instrução claramente para os discípulos ou para os apóstolos, no primeiro momento. Duas coisas que eles jamais deveriam deixar de fazer de forma cerimonial, de forma, digamos assim, ordenada, de forma de tempo em tempo. É o batismo, não é? Jesus disse para eles: ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura, batizando-os, né? Ou seja, o batismo significava, irmãos, o ingresso dessa pessoa dentro da família da fé, da família visível da fé, tá? Então, batizar significava que também, não somente uma questão espiritual, que outro dia a gente conversa mais sobre isso, mas significava também, irmãos, um sinal externo do ingresso numa comunidade de fé, né? Eu não diria nenhum tipo de institucionalização nesse momento, mas significava que essa pessoa agora tinha um senso de pertencimento, né, ao novo povo, através do batismo. E o outro ordenamento de Jesus foi a respeito da ceia. Mas esse ordenamento, ele veio antes mesmo do ordenamento do batismo. Foi na sua última semana de vida que Jesus, depois de ter convivido, né, anos com aqueles homens, os convida para celebrar com ele, para ter um momento especial com ele. E nesse momento, né, especial, é chamado de festa da Páscoa, que era costume dos judeus, para relembrar aquilo que Deus havia feito com os judeus, quando eles saíram lá da terra do Egito, depois de 400 de anos de escravidão. Era uma festa importante na cultura judaica, que celebrava a libertação,
da nação de Israel, da escravidão do Egito. Era um momento em que o povo todo trazia à sua memória, mediante uma festa, uma celebração, do quanto Deus foi bondoso, misericordioso, libertando-os da escravidão do Egito. E a Páscoa tinha como símbolo principal um cordeiro, um animal que era abatido e que simbolizava, cujo sangue daquele cordeiro simbolizava o sangue que foi passado nas portas das casas enquanto eles estavam lá ainda no Egito. Quando o anjo da morte passou na casa onde havia o sangue aspergido sobre a porta, ele não entrou e o primogênito não morreu. Isso era um motivo de grande alegria para eles, porque Deus os preservou, Deus os libertou, e agora eles podiam sair de sua terra, ir para a terra prometida. E essa celebração deveria ser realmente parecida com a celebração que eles estavam fazendo no deserto, porque o profeta diz assim, que Deus tirou o povo do Egito para celebrar, diz Isaías, para celebrar uma festa no deserto. Uma festa no deserto. Depois da libertação vem a festa, vem a alegria. Com o passar do tempo, a Páscoa para o judeu foi tomando outras conotações, novas dimensões. E quando a gente chega no tempo de Jesus, a Páscoa era uma longa festa que tinha vários estágios. Havia até uma cerimônia parecida com o lavar os pés, aquilo que Jesus fez com os discípulos. Havia também uma cerimônia em que eles tomavam 4 cálices de vinho. Havia também um momento em que eles cantavam os cânticos de Halel, que são os Salmos 113 e 116. Depois você lê na sua Bíblia. Eles cantavam esses salmos e faziam uma grande celebração. E em determinado momento dessa celebração era lido um trecho de Êxodo capítulo 6, do verso 6 até o verso 7. E aí então, depois de ler esse texto, eles comiam o cordeiro e repartiam o pão com as ervas amargas. Então, nesse primeiro momento em que quando Jesus vai celebrar com os seus discípulos esta Páscoa, celebrando esta Páscoa, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos discípulos. Por que Jesus está fazendo isso? Porque na Páscoa judaica, quem tinha a responsabilidade de pegar, tomar o pão, erguer nas suas mãos e dar graças, era o cabeça da casa. E ele dava graças e quebrava o pão para que fosse repartido com todos da casa. Como cabeça da família, ele estava oferecendo, dividindo, partilhando, tendo aquele momento de comunhão com aqueles que estavam na sua casa. Eles começavam a praticar isso, foram praticando isso, até quando chegou na época de Jesus. Porque agora, quando Jesus faz isso com seus discípulos, tudo aquilo que se estava fazendo até agora ganha o real significado. Agora os elementos da ceia, o pão e o vinho, se torna realmente, não somente uma alusão, uma referência, mas ali está quem eles estavam celebrando desde a libertação do Egito. Vocês estão entendendo? Jesus é aquele que se oferece. Quando ele diz assim, este é o meu corpo. E por que Jesus faz isso, irmãos? Porque nem sempre as palavras são suficientes para a gente aprender. Talvez precise de alguma coisa mais radical, que chame mais atenção. Assim como os profetas encenavam várias de suas profecias, que nos diga o profeta Oséias, que encena com a sua própria vida e com o seu casamento uma mensagem de Deus. Assim como Jeremias, como Ezequiel, como profetas que vestiam pano de saco e saíam pelas ruas, cuja vida era uma mensagem, encenando a própria palavra de Deus, também Jesus, naquele momento, pega o pão e usa para simbolizar o seu próprio corpo. O pão que sem fermento simboliza o corpo de Jesus. Paulo, o apóstolo,
aquele que é fora de tempo, segundo a Bíblia, que não caminhou com Jesus os 3 anos, mas que foi chamado muito tempo depois. Ele diz assim que ele havia recebido do próprio Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O corpo dado em favor, dom de Deus, o corpo de Cristo dado pelo Senhor. Irmãos, os primeiros cristãos foram perseguidos, taxados até mesmo de canibais. Muitas pessoas não conseguiam entender quando os discípulos de Jesus, celebrando a ceia, o faziam dizendo que, olha, nós vamos celebrar o corpo de Cristo, vamos comer agora o corpo de Cristo. Muitos pagãos não entendiam isso e começaram a acusar os cristãos de canibais. Mas isso foi superado durante algum tempo. O fato é que Jesus, irmãos, já há algum tempo, antes mesmo de celebrar a ceia com os discípulos, já vinha explicando a respeito disso. Quando ele diz assim, aliás, não precisa ir muito longe, em João capítulo 6, por que vocês acham que Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão? Não é simplesmente, irmãos, para alimentá-los fisicamente, mas ali Jesus já estava imprimindo no coração das pessoas essa ideia de que realmente o que vai alimentar as pessoas é algo que vem de Deus, algo que vem do céu. É por isso que Jesus diz a respeito de si mesmo: eu é que sou o pão vivo que desceu do céu. Depois de uma celebração daquela em que pães e peixes são multiplicados, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso cai, irmãos, como uma luva no coração das pessoas, e eles apreendem em suas mentes e corações aquilo que realmente Jesus queria dizer e aquilo que ele significava. Paulo explica, irmãos, que o comer do pão é ter uma comunhão completa com Jesus. É Jesus, irmãos, ali oferecendo-se para os seus, dando a sua mesa. É Jesus, irmãos, que é aquele coinônico por excelência, aquele que ama a comunhão por excelência, é o significado dessa palavra. O cálice da bênção, que diz o apóstolo Paulo, é a participação do sangue de Cristo. E o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo. E a palavra participação que Paulo usa lá em 1 Coríntios 10 é koinonia, comunhão, ligação, conexão. Quem participa da ceia do Senhor é alguém que está dizendo: Senhor, eu aceito a tua mesa, eu estou aqui agradecido porque o Senhor está me chamando para a comunhão. Este, irmãos, é o cálice, ou melhor, é o partir do pão. É isso que Jesus queria imprimir nos discípulos. Mesmo depois da ressurreição, Jesus estava caminhando. Jesus percebe 2 discípulos caminhando, tristes, cabisbaixos, derrotados, porque a cena de horror que eles tinham presenciado lá em Jerusalém jamais sairia de suas mentes. Preste bem atenção aqui, são os discípulos a caminho de Emaús, está no final do Evangelho de Lucas. Aqueles discípulos, irmãos, estão profundamente derrotados. A vida deles havia acabado, porque perceberam que o mestre havia morrido. Jesus começa a caminhar com aqueles 2 homens. Eles não percebem que é Jesus. Jesus dialoga com eles. Jesus dá um outro significado para aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E mesmo assim, eles não perceberam que estavam caminhando com Jesus. Mas eles foram constrangidos a convidar Jesus, não suportaram a ideia de parar aquela conversa ali. E resolveram convidar Jesus para ir em sua casa. E Jesus, naquele momento, irmãos, no partir do pão, notem bem, foi no partir do pão que os olhos daqueles discípulos foram abertos e eles perceberam que eles estavam diante de Jesus.
E diz, irmãos, um teólogo, que Jesus desapareceu. A Bíblia diz que Jesus desapareceu no momento em que eles perceberam que era Jesus que estava com eles. Mas diz o teólogo, irmãos, que Jesus desapareceu naquele momento da vista deles. Mas a partir daquele momento agora, Jesus, estaria presente, irmãos, na Eucaristia, na ceia. Porque foi no partir do pão que o milagre aconteceu. A memória de horror que eles haviam presenciado em Jerusalém, agora, irmãos, fora curada. Curada por quê? Porque agora os seus olhos estavam abertos. E eles podiam perceber que eles estavam, na verdade, celebrando não somente, irmãos, a morte, mas estavam celebrando a libertação do poder do pecado, da escravidão do inimigo. E aí, irmãos, sabe o que aqueles 2 discípulos fazem? Voltam para Jerusalém, exatamente para o lugar onde eles haviam sofrido toda sorte de horror, onde haviam visto todas as suas cenas de horror, a crucificação de Jesus. O momento de ceia, irmãos, é um momento em que o nosso coração pode ser tratado, nossa memória pode ser ressignificada. É um momento, irmãos, em que realidades espirituais se tornam presentes, efetivas e transformam a nossa vida. A ceia não é algo banal que a gente faz todo domingo por obrigação, ou porque o regimento manda, ou porque a cartilha da nossa igreja manda. Pelo contrário, essa celebração tem que estar viva. E é isso que Jesus está demonstrando. Mas ainda, irmãos, no verso 23 e 24 do texto que nós lemos, Jesus também tomou um cálice, e tendo dado graças aos seus discípulos, e todos beberam dele. Jesus deu graças, ofereceu o pão, mas depois ele tomou o cálice. Naquela festa, irmãos, que eu mencionei para vocês, ao partir depois da celebração do Cordeiro, havia também o momento em que celebrava um cálice, uma bebida. Essa taça, esse cálice, era tomada durante a ceia da Páscoa. E antes de cada cálice ser tomado, uma parte de Êxodo, capítulo 6, de 6 a 7, era recitada. Você não precisa ler na sua Bíblia, eu vou citar trechos aqui para você. Quando o primeiro cálice era tomado, era uma oração de consagração, de santificação. Essa taça dava início, irmãos, ao momento em que o pai de família, né, lia esse texto. E o texto que ele lia durante o partilhar do cálice, do primeiro cálice, era esse, Êxodo capítulo 6. Eu sou o Senhor que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Notem bem, eu sou o Senhor que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo capítulo 6, verso 6. Ou seja, o cálice, eles não sabiam disso ainda em totalidade, mas já estava celebrando, declarando que o sangue de Cristo purificaria as pessoas de todos os pecados. Era também já, irmãos, ali sendo imprimido no coração das pessoas de que eles precisavam de uma libertação que viria somente dos céus. O Senhor os haveria de libertar. Vem o segundo cálice, tomado antes da refeição e após a leitura de um outro trecho da Bíblia, que era o Salmo 113 ao 114, o Salmo de Halel. Depois de recitar os Salmos, eles liam mais um trecho de Êxodo capítulo 6, que diz assim: e vos livrarei da servidão. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios que Jesus cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Nós não devemos nada, não precisamos servir a ninguém por ordem, por mandamento. Servimos agora por amor, como escravo liberto, como um escravo que teve a sua orelha furada e que agora resolve servir por amor, não porque já venceu todo o tempo de servidão. Depois vem o terceiro cálice, que era tomado após a refeição, e todos recitavam uma oração de agradecimento. E aí era lida outra parte de Êxodo capítulo 6, que diz assim: e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo.
Depois eles tomavam o quarto cálice, e era o último cálice. E eles liam o Salmo 115 até o 118, cantavam, e a última parte era lida, a última parte de Êxodo 6, que diz assim: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Mas note bem a palavra: eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus. Meu povo, o que significa isso? Aliança, compromisso. É por isso, irmãos, que Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. A aliança, as pessoas já ouviriam: ah, é verdade. Nós fazemos isso na Páscoa. Fomos libertos do Egito para andar com Ele, para andar com o Senhor, para ter comunhão com Ele. Nós somos dele, somos povo agarrado com Deus agora, aliançado com Deus agora. Mas Jesus diz: essa aliança, ela é nova. É por isso que Jesus toma o cálice. Jesus faz isso, irmãos, depois de dar graça, de agradecer. Que em todo momento de ceia a gente possa se inspirar nessa palavra, irmãos. Dar graças. Aliás, eucaristel, daí vem a palavra eucaristia. Você não precisa ter medo de usar ela, porque é essa que é a palavra que aparece no Novo Testamento em grego. Às vezes, por medo de se associar com outra religião, a gente fica com medo de usar palavras que estão na Bíblia, né? Nada a ver. Essa palavra mesmo. É dar graças. Jesus ofereceu o cálice para todos, como era de costume que todos bebessem na casa, no mesmo copo. No mesmo copo. Beber no copo de alguém, naquela época, era como se alguém estivesse sendo inserido dentro de um círculo de relacionamento profundo de uma família. Era como se a partir daquele momento a mesma família, alguém que estava ali celebrando junto com aquela família, era convidado a compartilhar o mesmo propósito daquela família, o mesmo destino daquela família. Era uma cerimônia muito bonita. Quem comenta isso, irmãos, é uma Bíblia, comentário de uma Bíblia comentada que eu tenho, que eu achei muito interessante. É por isso que Jesus diz: este é o cálice da aliança no meu sangue, bebei da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, e todos os discípulos beberam. O sangue da aliança, o sangue derramado, o sangue, irmãos, que era derramado, que representava duas coisas. A primeira delas, uma morte violenta. Lá em Deuteronômio capítulo 19, não era algo muito bom de se ver, especialmente nos dias de hoje, com os valores que nós temos, né? Alguns de vocês talvez tenham dificuldade de ver alguém matar um frango para comer no domingo, não tem? Engraçado, o povo tem dó de ver o frango morrer, mas quando ele está assadinho lá na televisão de cachorro, lá no açougue, todo mundo gosta. Todo mundo não, né? Alguns não gostam, né? Eu prefiro uma costela. Mas não era uma cena muito legal de se ver quando o cordeiro era sacrificado. Porque era uma morte violenta e injusta. Porque o cordeiro que estava sendo oferecido, ele tinha que ser o melhor, ele tinha que ser sem defeito, sem mácula, mas ele não era culpado pelos pecados das pessoas. Por isso que Jesus diz assim: este sangue que está sendo derramado, as pessoas já estão entendendo. Olha, Jesus está falando do cordeiro que nos representa. João Batista já tinha percebido isso, irmãos, muito antes da ceia. Quando Jesus vê João Batista pela primeira vez, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, João Batista já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a morte, além de ser violenta e injusta, era a morte do sacrifício no altar.
A morte de Cristo, o sangue de Cristo, derramado através de uma forma violenta e sacrificial. É, irmãos, ali o retrato daquilo que já disse Isaías no capítulo 53. O servo que sofre, a ovelha muda, que não abre a boca, que morre de forma injusta, violenta. É o cordeiro providenciado, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque. É o cordeiro que desceu do céu. Quando Jesus se oferece, irmãos, é um pai que resolveu poupar o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho para que a justiça fosse satisfeita. O Cordeiro de Deus significa, irmãos, que a dor seria sofrida pelo Pai e a graça experimentada por cada um de nós, derramado em favor de muitos, disse Jesus, em favor de muitos. Quem são esses muitos, irmãos? Quem são esses muitos? De todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos. Nós lemos no começo desse culto, um trecho de Apocalipse capítulo 15, que é um retrato do grande coro celestial, formado por todos aqueles de todas as tribos, de todas as nações, que creram em Cristo Jesus. São aqueles, irmãos, que Paulo, o apóstolo, fala lá em Efésios capítulo 1, no verso 5. São aqueles que são destinados segundo o propósito de Deus e que, como vasos da misericórdia de Deus, são alvejados pela graça de Deus e creem em Jesus como o único capaz de perdoar os seus pecados. A ceia, irmãos, tem o seu real significado na Sagrada Escritura, mas ela se efetiva no coração de cada um, quando alguém se rende ao senhorio de Jesus Cristo, se entrega para Ele, vive para Ele, como alguém perdoado pelos seus pecados. E como é que isso se opera? Pela fé. Somente pela fé. Paulo também, o mesmo apóstolo, diz, irmãos, que esta fé é um dom de Deus. É quando a gente, tendo o entendimento aberto, o coração tocado, o ser se abre completamente e recebe, pela fé, o perdão de Deus na nossa vida. É aquilo que Isaías diz: vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É a graça sendo oferecida, irmãos. Mas você, uma vez aberto o entendimento e o coração tocado, você precisa responder a isso. Porque se o teu entendimento foi aberto, o seu coração foi tocado, é porque Deus está te capacitando nesse momento para responder a esta obra feita pelo Filho. Então, Cristo morreu por muitos que creem, mas Jesus não morreu pelos incrédulos. Jesus não morreu por quem não o recebe como o Senhor de suas vidas. Aqueles que não recebem Jesus Cristo, irmãos, continuam com o mesmo destino, a perdição eterna, porque morrerão atrelados à sua culpa e aos seus pecados. Jesus está hoje, irmãos, oferecendo a sua mesa para todos aqueles que creem nele como único e suficiente Salvador de suas vidas. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Eu quero finalizar agora, irmãos, lendo o verso 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de Deus. Nós vimos, irmãos, no primeiro momento dessa mensagem, que Jesus ali está falando a respeito de si mesmo, como
o pão vivo que desceu do céu. Que ele fala a respeito do cálice da morte, que ele estava se oferecendo, derramando o seu sangue por todos aqueles que haveriam de crer. Mas agora aqui no verso 25, ele está falando de um outro cálice. É o cálice da glória, que será, irmãos, o cálice que será levantado na eternidade. É um tanto quanto intrigante esse verso, eu confesso. Mas na minha cabeça isso está bem resolvido. Jesus, quando diz aqui, eu vou beber desse cálice, eu não vou beber até aquele dia com vocês. Eu creio que uma vez Cristo encarnado, ele não desencarnou, viu gente? Jesus, uma vez encarnado, sempre encarnado. E eu creio piamente, porque a palavra de Deus nos diz, quando Jesus está subindo aos céus, as pessoas estão ali aflitas, está no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Os anjos que estão ali colocados dizem, não precisam ficar com medo, fiquem tranquilos. O mesmo Jesus virá do jeito que vocês estão vendo ele subir. Então o que vai voltar, quando Jesus voltar, não vai voltar uma fumacinha, não vai voltar um fantasma, vai voltar Jesus Cristo encarnado em corpo. Porque o corpo de Jesus, uma vez ressurreto, irmãos, possui matéria. Ele pode ser tocado. Alguns falam, pastor, mas lá no céu não entra carne nem sangue. Eu estou falando que lá no céu não entra, nesse sentido, carne nem sangue, porque lá a existência biológica será diferente. Quando a gente for ressuscitado, irmão, segundo o modelo do corpo de Jesus, nós teremos o nosso corpo transformado. É um outro tipo de biologia, que eu não sei explicar, e a Bíblia também não explica muito. Mas nós não teremos as mesmas limitações que nós temos hoje. Quem escreve isso é o apóstolo Paulo, mas é uma conversa para um outro dia. Eu estou dizendo isso, irmãos, que quando Jesus diz assim, eu vou tomar esse cálice, eu não vou tomar esse cálice até um dia que eu vou beber com vocês novamente, significa que isso vai acontecer literalmente. É assim que eu acredito. Que um dia, irmãos, estaremos numa grande ceia, numa grande celebração, numa grande mesa. E estará ali o Cristo ressurreto em sua glória, não tomando o cálice da morte, mas agora o cálice da glória. E essa, irmãos, é uma reafirmação da doutrina que nós chamamos no meio reformado de perseverança dos santos, ou seja, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, hoje, aqui, agora, nessa existência, hão de ser preservados na sua fé até o dia de se encontrar com Cristo. A ceia é o tempo de nós lembrarmos, de celebrarmos a morte de Jesus, o corpo entregue, derramado por nós, seu sangue derramado por nós, mas também é o momento de olharmos para frente, para o dia que Ele voltará, onde todos nós celebraremos juntos por toda a eternidade e estaremos para sempre com o Senhor. Console o seu coração com essa palavra, encha o seu coração de fé. Jesus é aquele registrado em Apocalipse, a testemunha fiel, Ele não mente. Jesus não encheu a gente de conversa. É por isso que ele fala em João capítulo 14, eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não diria. A gente joga muita conversa fora. Às vezes a gente enche as pessoas de esperanças vazias, querendo consolar. Consola coisa nenhuma, a gente tenta. Mas tem dores que as pessoas sofrem, que por mais que a gente diga alguma coisa, a gente não tem como consolar ninguém. A gente pode ali ficar junto. Mas Jesus é aquele que tem a palavra verdadeira e fiel, Ele não mente. E se Ele disse que é assim, irmãos, vai ser assim. Estaremos para sempre com Ele. Eu quero convidar você nessa noite, que ainda não se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo. Você ainda não acertou sua vida com Deus. Não se arrependeu dos seus pecados. Hoje é o dia. Creia em Jesus. Procure entender um pouco mais do Evangelho.
seja batizado, receba o sinal do ingresso da tua vida na família da fé. Não estou dizendo que o batismo salva, mas é um sinal desse ingresso na família da fé. E participe de uma família cristã, de uma comunidade cristã que serve ao Senhor. Venha para a ceia, venha para a mesa de Jesus. Uma mesa que não é da igreja presbiteriana, de qualquer outra denominação, mas a mesa que é do Senhor. É Ele que está chamando, é Ele que está pegando pão dentro daquela casa e partilhando e dividindo. Olha, um pedaço aqui, um pedaço para você. Isso é meu corpo, isso é meu cálice. Bebei dele todos. É Ele que está oferecendo, não é o pastor, não é o presbítero. É Ele que está te chamando. Vem logo. Não perca tempo. Eu fiz isso em 1993, jamais me arrependi. Em fevereiro de 93, quando me rendi ao Senhor Jesus, e Ele mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também. Que Deus te abençoe.